No vídeo de hoje vamos falar de um assunto bem complicado que é a crise imobiliária na Holanda. Um dos assuntos mais falados nos grupos, não só de brasileiros, mas como de expatriados em geral na Holanda, principalmente em alguns momentos específicos do ano, é sobre como encontrar moradia na Holanda, que é um assunto bem complicado, porque não é fácil encontrar lugar para morar aqui na Holanda. Muita gente que está de mudança para a Holanda, independente de como está vindo, se está vindo como high skill imigrante ou se está vindo como estudante, ou enfim, não importa como você está vindo, até como refugiado, mas muita gente tem dificuldade de achar casa para morar na Holanda. E isso é uma coisa que, assim, principalmente nos últimos 5 anos, até onde eu pude pesquisar, foi piorando muito, não é uma coisa nova, mas que nos últimos 5 anos se intensificou muito e acaba sendo um calo no sapato de todo mundo, porque é a parte mais cara do custo de vida de morar na Holanda. Isso porque a gente tem uma grave crise no setor imobiliário e que não parece que vai embora tão cedo. Tem algumas pessoas dizendo que o mercado vai melhorar nos próximos 2 anos, mas tudo isso é especulação. Certeza, ninguém tem certeza de nada. E por que tem uma crise de moradia, né? O básico. Não tem casa suficiente para o tanto de pessoas que tem, não só morando na Holanda, mas vindo morar na Holanda, né? E essa é uma questão, assim, com muitos fatores, é uma questão bem complexa, mas eu vou falar, assim, algumas das questões para fazer um pouco de sentido, entender um pouco como funciona essa questão aqui. E a principal questão que gera essa crise, é claro, é o crescimento populacional, seja o crescimento orgânico da população da Holanda, que não é um fenômeno da Holanda, a população mundial ainda está em crescimento. Isso é uma coisa que a gente vê inclusive no Brasil. Eu venho de São Paulo, e São Paulo é uma cidade que não para de construir prédio, todo lugar tem prédio subindo. O que me dá a entender que ou a gente tem uma grande bolha lá, ou realmente está faltando casa para todo mundo, né? Porque ninguém vai investir em subir um prédio se não tem perspectiva, expectativa de vender, né? Seja também a questão não tão orgânica, vamos chamar assim, que são os imigrantes, né? Os expatriados. Que a Holanda é um país que recebe bastante expatriado, teve as ondas de imigração, como os problemas que aconteceram na Síria alguns anos atrás, atualmente tem os refugiados ucranianos com a guerra, Ucrânia e Rússia, enfim, toda hora na Europa tem uma crise relacionada à imigração, e todos os países são afetados, a Holanda também. Mas não só em relação a refugiados, mas expatriados em geral. A Holanda é um país que recebe bastante expatriados, principalmente estudantes, e é principalmente onde eu vejo maior parte dessa crise, porque estudante não é uma pessoa que vem para cá cheio do dinheiro para poder alugar um lugar de pagar 2.000 euros por mês, né? Então é onde eu vejo que se concentra mais essa crise, porque são pessoas também que são mais, vamos dizer assim, móveis, né? Então todo ano tem estudante chegando, assim como todo ano tem estudante indo embora. Então é onde você acaba vendo mais esse movimento. Na verdade, acho que talvez é mais visível, né? Porque também são pessoas que estão chegando, não conhecem o país, não conhecem as coisas. Naturalmente são as pessoas que pedem mais ajuda, que vão nos grupos compartilhar, que estão procurando. E também é, de certa forma, o universo onde eu estou bastante inserida, né, de expatriados. Estou em vários grupos de expatriados, não só em Groningen, mas na Holanda. Então acaba sendo mais visível, eu acho, mas não é só o expatriado que sofre com essa dificuldade. Uma das questões que leva a Holanda a ter essa crise, além desse crescimento populacional, é uma questão de regulamentação, e é uma questão bastante ampla. Aqui na Holanda, você não pode simplesmente contratar lá o pedreiro seu Zé e colocar ele lá para construir uma casa do jeito que você quiser, que nem a gente faz no Brasil, né? Aqui na Holanda, não. Para você subir uma casa, seja em qualquer lugar, por mais que você compre o terreno todo legalizado, bonitinho, para você subir uma casa naquele terreno que você comprou, você tem que fazer um projeto, então você tem que contratar lá um arquiteto ou alguém para desenhar um projeto, porque você precisa apresentar esse projeto na prefeitura e você precisa da aprovação da prefeitura nesse projeto. Por quê? Porque aqui existe uma certa padronização das casas, por exemplo. Então, aqui na minha rua, se você olhar as casas em volta, elas todas têm o mesmo tipo de acabamento, que é um tijolinho mais ou menos da mesma cor. Então, assim, se eu quisesse construir, se tivesse espaço e eu tivesse cacife para construir uma casa nessa rua, eu não poderia, por exemplo, construir uma casa branca com acabamento completamente diferente. Provavelmente a prefeitura ia barrar eu de construir a casa desse jeito. Por quê? Porque
precisa manter-se uma padronização. As casas, o formato das casas, por exemplo, não necessariamente precisa ser o mesmo, mas tem certas regras que são aplicáveis a certos lugares. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque acaba sendo, né, mostrando que as cidades, o governo, enfim, tem um projeto urbanístico pensado para a cidade, para não virar uma maloca, uma coisa nada a ver, né, para se manter um padrão, para se manter essa cara meio holandesa. Mas, por outro lado, querendo ou não, isso sempre vai encarecer o projeto, né? Você poderia, de repente, fazer uma coisa mais simples, mas aí não é aprovado pela prefeitura, você acaba tendo que investir mais dinheiro para construir uma casa. Então, acaba não sendo muito barato construir uma casa na Holanda por causa dessas questões burocráticas e de aprovação de projetos. Lógico que você submete o projeto, não é de graça, você tem que pagar para submeter o projeto, você tem que pagar para alguém desenhar o projeto, então é tudo muito mais regulamentado e, claro, acaba sendo mais burocrático e mais caro. Aqui na Holanda também falta espaço, então não é qualquer lugar que você consegue espaço e consegue a licença para naquele espaço construir algo. Então aqui a gente basicamente tem uma grande dificuldade, vamos chamar assim, em relação a espaços que hoje são destinados à agricultura, afinal a Holanda é um dos maiores exportadores agrícola e pecuária, se não me engano, do mundo, apesar de ser um país bem pequenininho. Então a gente tem muito espaço na Holanda voltado para a agricultura, especialmente aqui no norte, porque aqui o norte da Holanda é onde estão a maior parte, não toda, mas a maior parte dos fazendeiros. Então aqui em volta da cidade é muito fácil. Eu quando vou lá pro estúdio fotográfico, no caminho tem um terreno que eles têm plantação de parece árvore de Natal, eu não sei exatamente que planta que é, mas claramente é uma plantação de arvorezinhas ornamentais que deve, né, ser comercializada. E também tem vacas no caminho, tem um outro terreno que eles têm criação de vacas. Isso aqui, tipo, daqui do estúdio são 4 quilômetros, da minha casa no estúdio fotográfico são 4 quilômetros, então nesse espaço já encontro parte da produção agrícola, mas não precisa ir muito longe para encontrar plantação de milho, de cebola, de batata, de várias coisas. Então a Holanda tem muitos lugares que são utilizados, né, do espaço que poderia ser de repente utilizado para construir, tem muito espaço que é utilizado para agricultura e que ninguém vai tirar uma fazenda produtiva para construir casa. Outra questão é a preservação ambiental, que a Holanda tem várias zonas de preservação ambiental, vários parques nacionais tombados. Então, a Holanda também tem assim uma cabeça muito forte em relação a isso, de pensar que sim, nós temos um problema imobiliário grave, urgente, que não vai ser resolvido tão fácil, mas que a gente precisa resolver e lidar com ele. Mas não adianta nada a gente ir lá e destruir, por exemplo, uma área de preservação e construir uma cidade e também trazer um desequilíbrio ecológico e a Holanda virar um país extremamente ruim de se morar nele. Então, o governo tende a não abrir mão dessas reservas naturais ou de alguns espaços que nem são assim uma reserva natural oficialmente tombada, mas de ter um cuidado, uma cautela grande em lugares que eventualmente até poderia ser utilizado para construir casas, mas que a Holanda não dá essa licença porque tem essa preocupação com o balanço ecológico. É lógico que até em nome da crise imobiliária tem lugares em que eles concedem sim licenças. Então tem uma cidade que chama Blaustadt, se não me engano, que é uma cidade que nasceu recentemente, que foi projetado, então um terreno enorme que foi projetado para virar casas e, claro, é uma das questões incluídas nesse programa de tentar reduzir o déficit de moradias na Holanda. Mas não é uma coisa que sai assim simples e que sai todo dia uma grande licença ambiental que você pode construir em algum lugar. Então, por exemplo, aqui em frente de casa tem um gramado. Teoricamente, se a gente fosse olhar, né, poderia de repente construir uma casa aqui na frente de casa, que tem uma calçadinha e tem um gramado, que é onde as crianças brincam. Mas a prefeitura, por exemplo, vai sempre olhar que é uma área de lazer, que a gente não deveria reduzir a área de lazer, né, que é o único... Na verdade, tem um gramado na frente e tem um na lateral. Na lateral tem um playground, mas a gente não deveria reduzir as áreas de lazer, a gente tem que manter um certo balanço entre a qualidade de vida, espaço de lazer, áreas verdes dentro da cidade, né? Então, jamais acho que daria uma licença para construir uma casa nesse terreno. Tem uma árvore, inclusive, gigantesca, teria que derrubar essa árvore. Então, assim, essas coisas que no Brasil, por exemplo, às vezes se consegue mais facilmente uma licença com compensação ambiental, etc. Aqui é bem mais complicado e acaba que
a questão da moradia concorre com essas coisas, né, com o espaço que a gente tem para agropecuária e o espaço da preservação ambiental, e essas coisas têm prioridade, e eu até concordo, principalmente a questão da preservação ambiental, né? Não dá pra gente também desmatar tudo em nome de fazer casa. É uma questão complexa, é extremamente complexo, né? Porque também a gente não pode deixar as pessoas morando na rua, mas há de se achar um equilíbrio, principalmente de se achar outras soluções. Outra questão que teve impacto nessa questão da moradia é o turismo. É uma questão mais localizada, então, por exemplo, Amsterdã, que é uma das cidades mais visitadas, mais turísticas da Europa, que recebe muito turista todo ano, é uma das cidades, por exemplo, que passou por a questão dos Airbnbs da vida. Tem outros sites como o Airbnb, né, que eles também têm concorrentes. Acaba, o que acontece com o Airbnb, né? Uma casa que estava ali para ser alugada ou até para ser vendida para alguém, acaba virando uma moradia, não, uma moradia não, né? Uma hospedagem para turista. Então casas que saíram do mercado imobiliário para entrar no mercado turístico, para competir com hotel. E isso acabou, claro, reduzindo também a oferta de casas em alguns lugares mais localizados, como Amsterdã e Roterdã, que são cidades mais turísticas, principalmente em Amsterdã, e que também vieram contribuir para aumentar essa crise, né? Esse foi um problema que o governo, no passado, acabou lidando de uma forma a limitar certas áreas, principalmente em Amsterdã, tem certos lugares em que é proibido ter casas de Airbnb. Então foi uma forma do governo tentar proteger um pouco a exploração turística para impactar menos na exploração imobiliária, né? Na questão imobiliária, na verdade. É lógico que essa questão do Airbnb é só assim a gota d'água, né? Mas é uma gota d'água num mercado que já está saturado, que já tem problemas, uma gotinha d'água acaba sendo bastante também. Daí, com tudo isso, o que acontece? Né? O básico do básico da aula de economia, né? Muita demanda e pouca oferta aumenta o preço. Então, nos últimos 10 anos, de uma maneira bem generalizando, assim, as casas dobraram de preço, né? O valor das casas aumentou muito. Alguns lugares mais que dobrou, outros lugares um pouco menos, mas em geral, nos últimos 10 anos, os preços dos imóveis dobraram de valor. E com isso, naturalmente, o aluguel também aumentou de valor, né? Porque tem muita gente procurando, não tem lugar para morar, lógico que o aluguel também vai ficar mais caro. E aí que começa o problema, e aqui em Groningen, todo ano, é sempre a mesma coisa, né? Quando chega nessa época do ano, assim, de junho, mais ou menos, até setembro, porque final de junho, começo de julho acaba o ano letivo, e setembro começa o outro ano letivo. Groningen é uma cidade bastante estudantil, então o que acontece? Nesse período você começa a ver o desespero das pessoas procurando um lugar para morar e eles não acham. Por quê? Porque é um movimento de estudantes que estão para chegar, que estão chegando e estão para chegar, se organizando para chegar para o ano letivo, que às vezes conseguiram bolsa, conseguiram condições muito bacanas, mas começam a enfrentar a dificuldade em moradia. E é nesse momento também que acontecem muitos golpes, porque, né, espertalhão tem no mundo inteiro. Não se iludam que a Holanda é o país desenvolvido, o país rico, tem espertalhões e golpes que a gente ouve muito falar, de você alugar uma casa e quando você chega lá na hora H, né, no dia D, para entrar na casa, a casa nunca esteve para alugar, mora uma pessoa lá que não tem nada a ver com a história, e você fica na rua. Então esse é um golpe que acontece muito. Lógico que o governo, a polícia tentam inibir, tentam correr atrás, mas ninguém está a salvo de cair numa dessas. Então tem que ficar muito esperto, tem que correr atrás, mas principalmente evite vir sem lugar para ficar, porque isso é o maior problema que tem acontecido nos últimos tempos. Porque como é difícil, como tem essa questão de golpes, é natural que você tenha medo, né? As pessoas tenham medo de vir sem um lugar para ficar e ficar na rua, né? Ou ter que gastar dinheiro com um hotel que é caro, enfim. É natural que você queira vir já com a moradia, mas tem gente que acaba deixando para chegar aqui e procurar um lugar para morar. E aí acaba ficando muita gente desabrigada. Então, em 2021, por exemplo, aqui em Groningen, foram vários protestos ao longo assim, do mês de agosto, setembro, se não me engano, se eu me lembro bem, de estudantes que não tinham lugar para ficar. Uma situação assim desesperadora, de gente pedindo abrigo, de gente oferecendo sofá de casa para as pessoas dormirem, porque eles realmente não tinham lugar para ficar. Os hotéis mais baratos, hostels, esses lugares nessa época costumam estar esgotados. Então
acabam sobrando hotéis caros, nem todo mundo tem lugar para ficar, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um hotel mais caro, e acaba que teve gente ficando, por exemplo, em abrigo da prefeitura, gente dormindo no sofá, como eu falei dos outros, gente que nem conhecia, que abrigou. Então foi uma situação muito, muito zoada, não tem nem o que falar, assim. Então, assim, as pessoas ficando desabrigadas, todo mundo tentando ajudar, cobrando da prefeitura, cobrando da universidade, porque a universidade, embora não seja a instituição que devesse resolver esse problema, querendo ou não, uma vez que ela está atraindo sempre estudantes, ela contribui também para esse problema de alguma forma, direto ou indiretamente. Enfim, todo ano esse assunto é um caos. Esse ano, eu tô gravando esse vídeo em 2022, já começou o movimento nos grupos desde junho, de gente procurando casa, e vamos ver como vai ser, né, no início do ano letivo, se vai estar um pouco mais organizado. Vi várias iniciativas, não só da prefeitura, mas da própria universidade, de várias outras associações e ONGs que ajudam expatriados, se mobilizando com um pouco mais de antecedência para tentar ajudar mais. Resolver, solução tão completa não tem. Porque a crise é uma coisa que ainda vai durar. Existem especulações de que nos próximos 2 anos alguma coisa talvez melhore, mas hoje ainda é uma coisa muito incerta. Eu vi uma matéria dizendo que para sanar a crise imobiliária na Holanda, o país precisaria construir 845 mil casas até 2030. Ou seja, é muita casa. Se você pensar que é um país que tem 17 milhões de habitantes, 845 mil casas é muita coisa. Em um país que as coisas andam mais devagar pela burocracia, pelo cuidado que eles têm com as coisas, pelo preço também das coisas, é um desafio enorme conseguir chegar nesse número, né? Então, assim, o governo, lógico, tem várias discussões sobre isso todo ano, mas como todo país, né, mudar uma lei, mudar uma regra, mudar alguma coisa não vai acontecer do dia para a noite, né? Tem discussões lá no governo, no Congresso, vai e volta, enfim. Não é uma coisa rápida, né? Então tem muita gente se mobilizando, o governo se mobilizando, mas a solução também não é a coisa mais simples do mundo. Por fim, para quem está procurando imóvel na Holanda, quero dizer para se acalmar, para correr atrás, entre nos grupos. Tem muita gente anunciando que está saindo de um apartamento e anuncia lá, estou saindo de tal apartamento, e às vezes acontece. Tem muita gente se ajudando, mas principalmente não perca as esperanças. Não é fácil. Não é fácil, não vou iludir. É a verdade, a realidade é difícil. Conforme você começa a procurar, você vê que é assim mesmo. Mas não é impossível. No final, bem ou mal, todo mundo se acerta, todo mundo se assenta num lugar. Tem que fuçar bastante, tem que correr atrás, tem que falar com um monte de gente, tem que se informar como funcionam as coisas, tem que ir atrás de entender como é que funcionam as leis aqui relacionadas a isso, porque tem muito locador que acaba se aproveitando de toda essa crise e da natural confusão que um expatriado, por exemplo, tem sobre as regras do país e acaba colocando regras contratuais absurdas, coisas até que não poderia, pela própria lei do país, fazer, acabam acontecendo, que eu já vi discussões em relação a isso, mas não desistam, tenham paciência, que no final tudo se acerta. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários também experiências que eventualmente quem já está na Holanda teve com essa questão de arrumar uma casa para morar aqui, para alugar ou para comprar. Vou deixar aqui nos comentários um link mais detalhado sobre essa questão da crise imobiliária na Holanda, uma matéria em inglês, tão fácil leitura, e também propõe algumas soluções, mas, né, como eu disse, são discussões e coisas que o governo precisa evoluir. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, e muito obrigado por me assistir.